Bom dia, 6h29. Estamos aqui hoje mais uma vez nessa live. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Já tomou seu cafezinho hoje? Ou ainda não? Só esperar um pouquinho aqui para que algumas pessoas ainda estão entrando. E já quero te convidar para você deixar um comentário aí, encaminhar esse vídeo para alguém, para que ele também possa ser abençoado pelo Senhor. Nós estamos aqui em nome de Deus. E não é para me ouvir, mas é para você ouvir Deus falar através da palavra e através da minha vida como um instrumento nas mãos dele. Então, encaminhe esse vídeo para alguém, fala para mim aí, coloca seu nome, deixa aí também de onde você está falando, né? Compartilha aí, vamos levar a palavra de Deus àqueles que precisam, né? Eu vou meditar hoje. Nós vamos junto aqui meditar em um salmo, Salmo 103. E esse salmo é um salmo maravilhoso, um salmo que contém algumas verdades tão grandes, algumas chaves tão grandes, que se nós acessarmos essas chaves, se nós entendermos essa palavra e absorvermos e recebermos essa palavra de Deus para nós, a nossa vida ela pode mudar drasticamente e a palavra de Deus sempre vai mudar a sua vida para melhor. Eu estava até antes de iniciar aqui pensando como nós temos facilidade para ouvir coisas e absorver aquilo como verdade e mudar a nossa vida de acordo com aquilo que nós ouvimos e que está fora da palavra de Deus. De, de tempo em tempo, algumas coisas na mídia fazem mal para a gente, né? Hoje, o café faz bem, então você beber café faz bem. Amanhã ou depois alguém pode fazer uma reportagem ali falando que o café faz mal. E aí depois fala que faz bem de novo, né? Há um tempo atrás, a gordura de porco fazia mal, hoje já faz bem. E as pessoas vão ouvindo isso, vão absorvendo e não, realmente é, depois não é, e vão mudando de acordo com o que elas ouvem de umas às outras. E se tem uma palavra que não muda, é a palavra de Deus. Então, tudo que a palavra contém é para a minha vida. Ela é verdade absoluta. Se eu entender isso e absorver tudo que a palavra tem para me ensinar, para me mostrar o que eu devo fazer, como eu devo fazer, quem eu sou, o que Deus tem para mim, eu vou viver de acordo com a palavra e eu vou ser abençoado. Eu vou ler esse texto aqui, Salmo capítulo 103. Se você tiver a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Se não tiver, acompanhe aqui. E nós não vamos absorver tudo, porque são muitas coisas maravilhosas que tem somente nesse Salmo, mas o Espírito Santo vai direcionar naqueles pontos que nós queremos absorver hoje. Amém? Então, Salmo 103, versículo 1, perdão. Aqui é um salmo de Davi e ele começa dizendo assim: Bendiga minha alma o Senhor. Louve a minha alma o Senhor. Ele está falando com a alma dele. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse salmo é para você que já conheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para você que foi feito filho de Deus, para você que é uma nova criatura. Esse salmo é para você. Ele está falando, tudo que há em mim bendiga o nome do Senhor. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Aqui o salmista está falando, primeiro ele fala da alma, depois ele fala, tudo que há em mim bendiga o seu nome.
Verso 2: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Meu querido, por que a igreja hoje tem facilidade para esquecer os benefícios que nós temos em Cristo? Veja, Castor, se você for lá para Efésios, para Filipenses, para as cartas de Paulo, você vai ver quem nós somos em Cristo. Qual a posição estamos em Cristo? Nós não fomos chamados para ser pessoas comuns. Nós somos chamados para ser pessoas celestiais. A palavra de Deus diz que nós temos a natureza divina. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, têm a natureza divina. Não se esqueça desses benefícios. Não se esqueça de quem você é em Cristo Jesus. Você não é uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa comum. Nós somos uma raça eleita. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós estamos aqui nessa terra para reinar com Cristo. Nós estamos aqui aguardando a nossa redenção, aguardando o dia que nós vamos para o céu. Glória a Deus por isso. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos reinar. Nós precisamos andar assim como Cristo nos colocou. Isso tudo está na palavra. Então não se esqueça de nenhum só dos benefícios que você tem em Cristo. Eu vou continuar aqui, é tanta coisa que se a gente for tirar todas as verdades, todas as maravilhas que tem nesse texto aqui, a gente vai ficar aqui muito tempo. Amém? Versículo 3, olha o que diz aqui em versículo 3. Lembrando que esse salmo é para você que já foi redimido pelo sangue de Cristo. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele, o Senhor nosso Deus, quem perdoa todas as suas iniquidades. Em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. E não são alguns pecados, não é um pecadinho ou outro ali. Jesus Cristo, ele redime a sua vida e ele perdoa todos os seus pecados. E aqui eu quero deixar bem claro que tudo é tudo. Todas as suas iniquidades é a iniquidade que você cometeu, as iniquidades que infelizmente você ainda comete e as iniquidades que você ainda infelizmente pode vir a cometer. Em Cristo nós somos perdoados. Depois a gente vai ver o que Deus. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Né? A Bíblia aqui, nesse salmo mesmo, diz que Deus ele pega o seu pecado e ele coloca tão longe como o Ocidente está do Oriente. Ou seja, lá no versículo 12, ó. Quanto o Oriente está do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Tem como o Ocidente encontrar com o Oriente? Não. Não tem como. E é isso que Deus faz em Cristo. Ele pega os nossos pecados e afasta de nós. Ele tira de nós. Esses pecados já não estão mais em nós. Nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios, não sei se eu vou falar. Acho que é 2 Coríntios 5:17. Mas deixa eu olhar aqui para mim, que eu vou falar errado. Rapidamente aqui. 2 Coríntios 5 e 17. Diz assim, é um versículo muito conhecido, mas pouco entendido pela igreja. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém foi enxertado em Cristo, se alguém está na oliveira, se alguém está ligado em Jesus Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aqui, Paulo está falando que você é uma nova criatura. Não, você não vai ser uma nova criatura, você não aguarda uma nova criatura, você já é uma nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você ainda continua no pecado, se você ainda continua fazendo aquilo que você não quer fazer, é porque você ainda não nasceu de novo. Você ainda não entendeu que em Cristo você nasce de novo e você é uma nova criatura e tudo já passou. O cristão verdadeiro, ele não peca porque ele quer. Ele não decide, fala, hoje eu vou sair, vou pecar. Por quê? Porque a criatura que ele é não aceita isso. A nova criatura que ele é, ela não decide, ela não quer pecar. Se isso está acontecendo com você, é porque você ainda não entendeu a sua posição em Cristo. Então ele está falando, ele perdoa todas as suas iniquidades. Glória a Deus por isso. E o versículo continua, o versículo 3, e esse assunto aqui é um assunto um tanto polêmico, porque, infelizmente, nós vemos muitas pessoas doentes no meio da igreja. Não era para ser assim. Quando foi que a igreja começou a aceitar a doença no meio da igreja? Quando foi? Porque se você for ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja ali, ela vivia de todos tinham saúde. A Bíblia diz que todos que iam até a igreja eram curados. Então, se uma pessoa doente entrava na igreja, ela era curada, ela era sarada. Sabe por quê? Olha aqui o que diz no versículo 3. É a palavra de Deus quem diz. Olha aqui, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Ele quem cura todas as suas enfermidades. A sua Bíblia, se você olhar aí, vai estar escrito: ele quem cura todas as suas enfermidades. Não é uma, não é duas, não é alguma, não é aquilo, é todas as suas enfermidades. Isaías diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Você foi criado em Cristo para ter uma vida sadia, para o seu corpo ser sadio. Como é fácil você ver pessoas falar assim: ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, ah, eu tenho qualquer doença. As pessoas, elas trazem aquilo como se aquilo fosse delas. Só que a palavra de Deus, ela diz que eu tenho saúde. Ela diz que todas as minhas enfermidades foram curadas em Cristo. Eu preciso absorver o que a palavra de Deus diz, e não o que o médico diz ou o que outra pessoa diz. Por mais que chegue um diagnóstico na sua vida de doença, você precisa olhar para essa doença e falar para ela: saia do meu corpo, porque eu sou sarado. Porque Jesus Cristo cura todas as suas enfermidades. O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Se ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o que ele pode fazer com você? Ele habita em você. Ele vai vivificar o seu corpo mortal. Está na palavra, está na Bíblia isso. Eu preciso absorver essa verdade e viver essa realidade. E no final aqui, a gente vai fazer uma oração declarando cura na sua doença, declarando cura e libertação na sua mente. Por quê? Porque existem fortalezas na nossa mente que foram criadas às vezes por religião, às vezes por coisas que você foi ouvindo, e aí você fala assim: ah, não, essas curas aí, isso é do passado, isso aí não tem mais. Aonde está escrito que não tem mais? O mesmo Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita dentro de você que já aceitou Jesus Cristo. Esse mesmo Deus que criou todas as coisas, esse mesmo Deus que fez tudo, que te formou, ele pode te curar. Ele quer te curar. Ele já te curou em Cristo Jesus. Receba essa verdade. Absorva essa verdade.
Viva essa verdade. Declare essa verdade. Olha aqui, nós vamos continuar mais um pouquinho. Então, ele cura as suas enfermidades. É ele quem da cova redime a sua vida. Aleluia. Você já ouviu falar pessoas que ressuscitaram? Parece algo tão distante, mas se você acredita na palavra de Deus, acredita no poder de Deus, acredita no agir sobrenatural de Deus, você vai entender que isso é possível. Por quê? Porque todas as coisas são possíveis ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Se você não viu ainda, talvez é porque você não crê. Se a igreja não vê curas sobrenaturais na igreja, é porque a igreja não crê. E aí ela fala assim: talvez é porque Deus quis isso na minha vida. Talvez é porque Deus quis isso. Me fala onde está na Bíblia. Me acha um versículo que diz que Deus quer que você seja um doente. A palavra não diz isso. A palavra não diz isso. Você vai ver que a palavra sempre diz que você é curado, que você é sarado, que Deus cura, que Deus liberta. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui vivendo nessa vida, aqui, todas as pessoas que iam até Ele eram curados. Todos que iam até Ele. Não existia nenhuma pessoa que não era curada pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que iam até Ele. Se você tem alguma enfermidade, vá até Cristo e fala: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura as minhas enfermidades. E aí, talvez você está passando por um processo de câncer, talvez você está passando por um processo de alguma doença difícil de ser curada aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus nada é impossível. Não é o homem que cura, é Deus quem cura. Deus pode curar o seu corpo do dia para a noite. Ele pode te levantar dos mortos. Quando você vê a história de Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac, se não me engano, em Hebreus, diz que Abraão ele acreditava que Deus poderia dar Isaac para ele de novo. Abraão falou assim: eu sou velho e fui pai. A minha esposa era velhinha, já estava com 90 e tantos anos e foi mãe. Não tem nada impossível para Deus. Então, se Deus pediu para mim sacrificar Isaac, eu vou passar a faca no pescoço dele, porque eu sei que o mesmo Deus que me deu ele uma vez pode me dar duas vezes. E Hebreus diz que figuradamente foi isso que aconteceu. Ele trouxe Isaac como se fosse dos mortos, porque para Abraão ele já tinha sacrificado. Na mente dele aquilo já tinha acontecido. Entende? Então, é Ele quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele te coroa de graça e misericórdia. Graça, favor imerecido. Misericórdia é quando Deus olha para a sua miséria e coloca o coração nela. É quando Deus olha e fala assim: realmente essa pessoa ela precisa ser punida, ela precisa ser condenada, mas pela misericórdia, porque eu coloquei o meu coração na miséria dela, eu vou dar a ela aquilo que ela não merece. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não merecemos a cura divina. Nós não merecemos ser abençoados. Nós não merecemos isso realmente. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos dá todas essas coisas. É Ele que coroa você de graça e misericórdia. Versículo 5. É Ele quem enche de bens a sua vida. Amigo, se você é próspero, se você tem dinheiro, é Deus quem te dá. Se você não tem, é porque Deus ainda não te deu. E se você ainda não entendeu os princípios do reino para acessar isso que nós temos em Cristo, vá para a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Deus tem tudo para você ser uma pessoa próspera, para você ser uma pessoa curada, para você ser uma pessoa liberta, para você não ter nenhuma ação maligna na sua vida. Nós vemos pessoas que Satanás toca nas coisas dela e ela não entende o porquê isso acontece.
Porque acontece com uns e não acontece com outros. Princípios bíblicos. Cumpra os princípios. Se você for ler aqui, você vai ver que Deus ele ama aqueles que cumprem os princípios dele. É preciso você entender e viver de acordo com a palavra para que você acesse tudo que a palavra tem. Então é ele quem enche de bens a sua vida. Provérbios diz que é Deus quem enriquece. Não, Provérbios? Não, não. Lá em Samuel, o cântico de Ana, ela diz que é Deus quem enriquece e é Deus quem empobrece. Tem pessoas que elas enriquecem sobrenaturalmente, porque Deus abençoa, porque cumprem princípios. E tem pessoas que empobrecem também sobrenaturalmente. Fala assim, não é possível, a pessoa estava tão bem, quebrou de um dia para a noite. Não foi. Foi porque Deus tirou, porque quebrou princípios bíblicos. Absorva isso. Não escute o mundo. Escute a palavra de Deus. É Ele quem enche de bens a sua vida. De modo que a sua mocidade se renova como da água. A sua mocidade ela vai renovar como da água. Está vendo que a gente andou só 5 versículos aqui? Se você continuar no versículo 6, 7, continuar, você vai ver quão grandes maravilhas só o Salmo 103 traz. A gente vai ficar por aqui, para a live não ficar muito extensa, mas eu quero que você, depois na sua casa, peça ao Espírito Santo, faça uma oração antes, fala, Espírito Santo de Deus, me ajude a entender e a encontrar esses preciosos tesouros que está na tua palavra. E quando você encontrar, você vai pegar esses tesouros e vai tomar posse deles, porque é tudo seu em Cristo. É tudo meu em Cristo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus por isso. A gente vai ficar por aqui e eu quero fazer uma oração agora. Se você tiver algum pedido de oração, você pode mandar aí. Às vezes alguém está passando por alguma tristeza, alguma enfermidade. Eu estou aqui olhando aqui o chat do YouTube, perdão, do Instagram, né? Bom dia, dona Romilda. Vou orar aqui. Então, não chegou nenhum pedido de oração aqui. Eu vou orar de uma forma mais completa. Receba essa oração. Se você tem. Bom dia, Alisson. Como é que você está, meu querido? Tranquilo? Queria pedir para minha esposa. Ok? O que ela tem, meu querido? Vamos fazer uma oração aqui pela esposa do Alisson. Lembrando que toda oração que nós fazemos, nós estamos clamando a Deus e não é o poder que o Moisés tem, é o poder do Espírito Santo. Amém? Só esperar mais um pouquinho ali. Ainda não subiu aqui o comentário. Graças a Deus aqui também estamos tudo bem, Alisson. Deus te abençoe. Eu vou orar aqui, vou começar assim que cair ali. Tem uma doença perante os médicos que não tem cura, que chama lúpus. Aos olhos dos homens, eles olham e falam assim, não tem cura. E realmente não tem, porque quem traz a cura é Deus. Eu creio na cura da sua esposa. Deixa o nome dela, por favor, aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura na vida de todo aquele que escuta e que vê essa mensagem. Não é eu que faço, não é eu, é o Senhor quem cura. Que a unção sobrenatural do Espírito Santo possa alcançar a esposa do Árcio, que tem a doença de lúpus. Eu declaro, em o nome do Senhor Jesus, lúpus saia do corpo da Tayane Ferreira Borges, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor quem faz. Pai, eu quero declarar a cura sobrenatural sobre a vida de todas essas pessoas que estão assistindo essa live e que elas possam receber essa cura que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todos nós, ajude-nos nas nossas fraquezas. A tua palavra diz que o Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor deu o seu Filho ali na cruz do Calvário para que nós pudéssemos acessar a vida eterna em Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz
que disse ali que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida próspera financeiramente, é uma vida sem doença, é uma vida cheia de alegria. Nós queremos acessar tudo aquilo que temos na palavra. Ajude-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ajude-nos a entender e a receber, a absorver toda a palavra do Senhor. Quebra, Senhor, toda mentalidade nossa, toda fortaleza que existe na nossa mente que impede que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada um de nós que estamos aqui, abençoe o nosso dia, guie os nossos passos, encha a nossa vida com a tua presença. E se há alguma pessoa assistindo esse vídeo que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, possa entender que não estamos falando de religião, mas estamos falando de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus